E aí, gente, tudo bem? Como vocês estão? Ó, mais uma vez, hein? Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Se você não me segue lá no Instagram, por favor, me siga. D de dado, R de rato, ponto Marcelo Manuel. Eu tenho outro também Instagram que é Marcelo underline Manuel. É muito parecido com o YouTube aqui, que é Marcelo Manuel. A diferença é que Marcelo, tem um underline e depois o Manuel. E você segue lá para acompanhar os conteúdos e tudo mais. Se inscreva aqui no canal para você acompanhar os vídeos que eu vou colocando. Na verdade já tem alguns, a maioria deles estão ainda no privado, porque primeiro eu lanço o vídeo lá no grupo de transbordo que eu montei. É um grupo de transbordo totalmente gratuito para as pessoas que querem aprender, desenvolver coisas novas, aprender crescimento pessoal, emocional, espiritual e tudo mais, e que a gente possa, de fato, crescer um pouquinho com cada ações, né, que a gente faz, com cada aprendizado que nós temos, para de fato ter a oportunidade de crescer a cada aprendizado que a gente tem. E o que é aprendizado, Marcelo? É tudo que você ouve, lê, tudo que você busca as instruções, isso te traz conhecimento. Isso faz você mudar de nível. Instrução, conhecimento faz você mudar, às vezes, a rota. Instrução, conhecimento, sabedoria faz você sair do vale e subir até a montanha. Porque todo mundo que falta instrução e conhecimento, também falta energia para você sair da onde você está. E aonde você está? Em cima da montanha ou no vale? Entenda uma coisa, a nossa vida, ela é regida por onda, onda mesmo. Uma onda que desce, uma onda que sobe, uma onda que desce, uma onda que sobe. O que quer dizer isso, Marcelo? Que em determinado momento você está no topo e em outro momento você está aqui embaixo. Em determinado você está num ponto e outro você está no outro ponto. A nossa frequência cardíaca, ela tem, né? Sobe e desce, sobe e desce. Então os batimentos cardíacos, ou seja, os batimentos do nosso coração, é também por ondas, né? A gente consegue avaliar a frequência do nosso coração por ondas. E a frequência em si, ela já é uma onda. Então, se você ouve um rádio, você está ouvindo através de uma transmissão de onda. Se você está no celular, é através de uma transmissão de onda. Se você está vendo a televisão, a energia, tudo é onda, né? Uma onda senoide. E tudo que tem frequência é através de onda, né? Então, se isso é de fato tudo é onda, então nós temos onda em tudo. Então, imagina você as ondas do mar, né? Então, fecha o olho e imagina você lá olhando aquelas águas, aquele mar, e aí você vai ver as ondas. E quem que você está vendo na onda agora? Um surfista? Você viu como ele usa a onda para o benefício dele? Ele pega a onda, surfa sobre a onda. O que você tem feito? Você tem desanimado com as ondas que aparecem na sua vida? Ou você tem feito como um surfista, surfando as ondas, passando pelas ondas, aproveitando a velocidade, a frequência da onda e ainda tirando um barato, que é isso que o surfista faz. Ele vai sobre a onda, no movimento da onda iniciando, e aí ele pega essa onda, onde a onda tem uma velocidade da água que vai fazer o looping, e ali é onde ele faz as manobras, né? Então, o que você tem feito com a onda da sua vida, com tudo que tem aparecido? Você tem ficado paralisado ou paralisada? Você tem ficado no vale e está sem energia ou está sem energia para sair desse vale e chegar no topo da montanha de novo? Faça como surfista, surfa sobre as ondas e não pare. Sabe por quê? Não adianta você parar. Se você parar, você vai ficar no vale, na parte de baixo da onda. Se você fluir,
você vai subir e também não vai ficar parado lá em cima, no mais alto da montanha, ou no mais alto pico da onda. Você vai ter que descer. Interessante que, se você tiver essa imaginação, se você fluir isso dentro de você, que no momento da descida é o momento que mais você tem que embalar, para que a hora que chega lá embaixo no vale, você tenha força, velocidade suficiente para subir. Então não se esqueça, toda a Terra é movida por frequência, ou seja, tudo na Terra tem onda. Tem a onda do mar, tem as ondas do vento, tem a onda da atmosfera, tudo é onda. Tem ondas de rádio, tudo é onda. Então, se você olhar para essa frequência e não entender, você vai assustar. Porque se você não compreender que tudo é onda, então se tudo é onda, tem um momento da queda e tem um momento da subida, você tem que se programar e se preparar, porque no momento da queda você tem que reunir energia para poder subir, Acendeu uma luz aqui. Então, eu não sei não, pessoal, vou acender uma luz para ver se vai melhorar aqui, ó. A iluminação, tô de volta. Melhorou alguma coisa? Nem sei se melhorou, mas tá bom, vamos que vamos, né? Então, independente do que aconteça, você tem que saber que existe uma onda. E se você perceber que está difícil sair desse lugar, mude a rota. Mude a rota. Mude a rota. Não fica parado. Por quê? Se você ficar parado, você não sai daí. Se você mudar a rota, você tem a chance de encontrar uma nova rota. Porque ela vai ser mais fácil, nada disso. Mas é uma nova estratégia, uma nova rota, uma nova caminhada. Soluço. Então, coloque algo dentro de você. Se for preciso, eu vou mudar minha rota. E mude a rota. Não há problema nenhum nisso. O que não dá é ficar parado no mesmo lugar. Não dá. Então, se você decide que você pode mudar e você vai mudar a rota, você vai para uma rota nova. Se é certo ou não, a gente não sabe. Mas a gente sabe que aqui está é errada. Porque e se der certo? E se não der? E se der? E se não der? Mas se não der, já não está dando. Então pouco importa, você não vai perder nada. Mas e se der? E se der? Aí você vai prosperar. Aí você vai reunir mais energia, vai aumentar a frequência e tudo vai começar a fluir. Agora, se você não está prosperando, você não pode mais ficar aí. Você não pode mais ficar aí, você tem que mudar a sua rota. Se você não está prosperando, você tem que mudar a sua rota. Tá, Marcelo, qual a rota certa? Existe uma rota certa, a rota do reino. A rota em direção a Jesus Cristo. A rota que você vai alcançar o reino. Que você vai alcançar as maravilhas de Deus sobre a sua vida. Essa é uma rota certa. Sabia? Essa é uma rota certa. Mas uma coisa você pode ter certeza. Nunca vai ser a rota mais fácil. E se ela for a mais fácil ou a mais larga, você pode ter certeza, você nunca vai chegar num ponto de resultados positivos. Talvez você vai até parar no meio do caminho, porque vai encontrar outras pessoas que também optaram por seguir a rota mais fácil, a mais larga. Mas se você tiver a oportunidade de escolher, escolhe a rota mais estreita, porque poucos vão passar. E eu sempre tenho algo na minha cabeça e no meu coração. Fazer as mesmas coisas que todos estão fazendo só vai me levar para os mesmos resultados. Mas se eu quero algo diferente, eu tenho que encontrar caminhos novos, caminhos diferentes, pessoas novas, pessoas diferentes, e fazer aquilo que poucos estão fazendo. Porque o que poucos fazem também chegam aonde poucos chegam. Então, entenda uma coisa. Não necessariamente a mais longa
ela pode ser o seu propósito. Talvez ela não precisa ser a mais longa, ela tem que ser a certa, ela tem que ser bem analisada para ser bem escolhida. Mas se a mais longa existir um propósito, vá nela, demore o tempo que precisar, mas se ela é a estrada mais longa, onde tem um propósito, vai nela, vá nela. Sabe por quê? Talvez você não saiba, ou talvez você saiba. Moisés, quando foi chamado por Jesus, Deus falou para ele: saia, vamos libertar esse povo do Egito. Não sei se você sabe, mas isso é bíblico. Ele poderia ter chegado na Terra Prometida em 15 dias, sabia? Mas quantos dias Moisés demorou para chegar? Vocês sabem? Eu vou ajudar. Quantos anos? Bom, você que está assistindo esse vídeo, eu quero que você interaja comigo. Moisés poderia chegar em 15 dias na Terra Prometida. Você sabia disso? Mas ele demorou alguns anos. Faz o favor, só para a gente ir interagindo e saber se você está assistindo os vídeos ou não. Faz o seguinte, interaja comigo aqui. Quantos anos Moisés demorou para chegar na Terra Prometida? E eu não sei se eu falo ou se eu deixo para você interagir também. Por que ele demorou tantos anos assim? E agora eu falo ou não falo, hein? Vamos lá, vai. Bom, Moisés demorou, quase que eu falo o tempo. O tempo eu vou deixar, quero ver se vocês estão interagindo aqui e compartilhar, tá? Eu acho que alguns vídeos atrás aí, os anteriores, eu sempre estou deixando uma questãozinha, uma perguntinha aqui para vocês verificar se vocês estão assistindo e vão interagir comigo mesmo, tá? Mas o Moisés demorou tanto tempo assim para chegar na Terra Prometida porque existia um propósito, né? E o primeiro propósito, de Moisés sair com o pessoal do Egito era tirar esse povo da escravidão. O povo vivia numa escravidão no Egito. Então, era certo que a rota demoraria 15 dias. Mas, como Jesus amava Moisés e queria de fato livrar esse povo do Egito, demorou-se mais tempo. Mas eu vou te dizer, se Moisés tivesse ido mais rápido, por aquele caminho que chegaria mais rápido, talvez não sobreviveria ninguém desse povo, porque alguns inimigos, alguns oponentes estavam esperando nessa rota e provavelmente eles teriam que passar por guerras, confrontos e que certamente a maioria dessas pessoas não sobreviveriam. Por quê? Porque não estavam preparados, não tinham capacidades para vencerem uma batalha, para participarem de um confronto. Esses oponentes estavam preparados para guerrear e, de fato, aniquilar todo esse povo. Então, certamente, esse povo morreria. Então, Deus, sabendo de tudo isso, Ele, entendendo que esse povo era um povo de pequena fé, que não acreditava muito, no entanto, que mais para frente da história você vai entender o que eu estou dizendo. Era um povo que não acreditava, não tinha fé. Sabe por quê? Porque no meio do caminho, esse povo começou a culpar Moisés, reclamando do rolê, murmurando, reclamando que as águas eram amargas. E eles queriam buscar um culpado de toda essa dificuldade. Então eles culparam quem? Moisés. Havia um sentimento muito forte entre esse povo, os israelitas. Que sentimento é esse, Marcelo? O sentimento de que eles estavam sendo abandonados no deserto para morrer de sede, morrer
morrendo de fome, porque eles achavam que, até naquele momento, talvez seria até melhor voltar para o Egito. Chegou alguns momentos que eles queriam voltar até, inclusive, para a própria escravidão. Mas Moisés, nesse momento, o que ele fez? Por uma revelação com Deus, porque ele falou: Jesus, essas pessoas estão revoltadas, elas não estão acreditando no propósito, elas estão reclamando, as águas estão amargas. Moisés, orientado por Deus, ele derrubou árvore sobre as águas. E sabe o que aconteceu com essas águas? Talvez o que pode acontecer com você. Talvez a sua vida está amarga, seus negócios estão amargos, seu relacionamento está amargo. Sabe o que está faltando? Uma orientação. Está faltando uma árvore cair sobre você. Não, calma. Não é uma árvore cair sobre a sua cabeça não e te matar não. E virar uma chave, tipo a árvore caiu, pum! Como a varinha mágica do mágico e mudar a chave. Não. Deus orientou Moisés: derrube uma árvore sobre as águas. Derrube árvores sobre as águas. E o fez. E as águas se tornaram doces. Então agora está tudo bem. Eles seguiram, pois é. Só que não, né? Vocês acharam que tudo tinha acabado e as pessoas estavam agora satisfeitas. Como nós, muitas vezes Deus faz alguma coisa ou alguma necessidade nossa é suprida, aí a gente acredita que isso vai ser suficiente. Deus fala: bom, agora eu fiz o que precisava. Não, a gente quer mais. A gente quer mais. Não é só alguma coisa, a gente quer mais. E foi o que aconteceu com o povo. Assim que eles provaram da água doce, agora, sabe o que eles reclamavam? Lá no deserto de Sim, eles reclamavam sobre comida. Eles estavam com fome. Eles reclamavam que não tinha nada para comer. E mais uma vez, reclamando, blasfemando e buscando um culpado para toda aquela desgraça, porque eles achavam que era o abandono e eles iam morrer ali. E mais uma vez, desejaram voltar para o Egito. O que tem feito? O que você tem feito na sua vida que você deseja ainda voltar no passado, na sua escravidão? O que você tem na cabeça de voltar a fumar, de voltar a beber refrigerante? Você que já parou, né? Tô falando com você que já parou. Você que já deixou de fumar, já deixou de beber refrigerante, você que já deixou de comprar impulsivamente, compulsivamente, você que deixou a pornografia. Por que você tem insistido em voltar? Por que você tem pensado em voltar? Saia disso. Você já abandonou isso, você já se livrou disso. É uma nova caminhada, é uma nova etapa, é uma nova rota. Mas não, eles queriam voltar, eles desejavam voltar para o Egito. Quantas vezes você tem pensado em voltar para o seu Egito? Cada um de nós temos o nosso Egito, né? Quantas vezes você tem pensado em voltar para o Egito? Porém, mais uma vez, o amor e a misericórdia de Deus entram em ação novamente, ou seja, se manifesta. E Deus proveu o alimento através do maná diário e das codornizes. Eles não ficaram sem alimento, mas é claro, tudo era para consumir no dia, não era para pegar mais e guardar ou reservar. Então sabe o que eu tenho para falar para você? Anote aí. Independente da circunstância, independente da fase, lembre de uma coisa: a fase não determina você,
a fase de hoje, o que você está vivendo hoje, não determina você, não mostra quem você é, não determina o seu futuro, sabia? Então anota isso aí, sejam fortes e corajosos, e não esqueçam que Jesus, Ele é o seu Criador, o Deus Pai, e Ele te fez imagem e semelhança do Deus vivo. Então, se você está fraco, seja forte. Se você está com medo, seja corajoso. Se você está fraca, mulher, seja corajosa, seja forte. Se você está com medo, seja corajosa. Essa é a palavra, Deus deixou isso pra gente. Sejam fortes e corajosos. Ah, Marcelo, mas eu não tenho coragem. E muito menos força. Como não? Como não? Deus fala, Deus vivo, o seu Pai, o nosso Pai, Ele fala para sermos forte e corajoso, independente do que você tem passado, seja forte e corajoso. Aí você pode pensar, não, eu sou fraco. Forte é o ferro. Ah, é mesmo? Você acha que o ferro é forte? Então, anote aí. Vamos pegar uma sequência agora bem forte, tá? Uma sequência de quem é forte. Pra gente ver de fato quem é forte mesmo. Vamos? Então vamos lá. Você falou que o ferro é forte, né? Você acha que o ferro é forte. Beleza, então chegaram no ferro e falaram, você é forte, hein? O ferro falou, eu? Eu não. Forte é o fogo. Então acenderam o fogo e puseram perto do ferro. Sabe o que aconteceu? O ferro derreteu. Pois é, o ferro derreteu. É só aumentar a temperatura do fogo que o ferro derrete. Poxa, então o fogo é forte, não é? Sim, o fogo é muito forte, derreteu o ferro, né? Sim, mas sabe que tem algo que apaga o fogo? Sabe? Sabia? A água. Caramba! O fogo derreteu o ferro e a água veio e apagou o fogo, então a água é muito forte. Então chegaram na água e falaram, nossa, é forte a água. Ela falou, eu? Sou nada, forte é a nuvem, que me pega aonde eu estiver, chupa, leva lá para cima, e leva e me leva para onde ela quer, e solta onde ela achar que tem que soltar. Então a nuvem pega a água e despeja onde ela quer. Caramba! Então a nuvem é muito mais forte que tudo. Pois é. Só que a nuvem fala, sou nada. Quando eu passo pelas montanhas, as montanhas me cortam ao meio. As montanhas me separam. Putz! Então as montanhas é mais que tudo. Pois é. Mas os homens com as suas máquinas vêm e destrói a montanha, bota abaixo as montanhas. E as montanhas falam, nossa, os homens é muito mais forte com as suas máquinas, eles acabam comigo. Então as máquinas são fortes, mas os homens a dominam. Ah, então os homens são mais fortes que tudo? Pois é, os homens são fortes. Mas sabe o que acontece? A morte vem e acaba com o homem. A morte vem e acaba com o homem. Sabia? A morte venceu o homem. Então a morte não tem quem a vença. Então, tem sim. Jesus, Ele venceu a morte. Jesus Cristo venceu a morte. Ele foi levado pela morte. Ele foi até o inferno. Ele fez um regaço no inferno, ele acabou com o inferno. E depois, ele ressuscitou. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Ele é brabo, não é? Ele é mais forte que tudo.
Ele foi o único a vencer a morte. Então chegaram a Jesus, Jesus, o Senhor é o maior, o Senhor venceu a morte, o Senhor é o mais corajoso, o mais forte. E Jesus, com toda a sua humildade, reconhecendo que quem é mais forte que Ele é o Pai, o que está sentado no trono, que comanda o trono, o Senhor, Ele é o mais forte. E aí perguntaram para Deus, Deus, o Senhor é o Criador, né? O Senhor é o mais forte. Sabe o que Ele fala? Eu nunca perdi uma batalha. Jesus nunca perdeu uma batalha. Seja forte e corajoso. Ele venceu o mundo. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. E Deus fala, eu nunca perdi uma batalha. Quantas batalhas você tem perdido? Quantas barreiras têm impedido você de vencer essas batalhas? Hein? O que tem feito você parar? Lembre-se, Deus nunca perdeu uma batalha. E Ele fala, eu nunca perdi uma batalha. Eu sou onisciente, onipresente, eu sou onipotente. Então, Ele nunca perdeu nenhuma batalha. Ele nunca perdeu e nunca vai perder. Ele nunca perdeu e nunca vai perder. E sabe o que é o melhor de tudo isso? Ele pôs tudo isso dentro de mim e de você. Porque se você sabe da sua identidade, você sabe disso também. Então confia naquilo que Deus colocou dentro de você. Porque você é imagem e semelhança. E se você aprender com a natureza, em ler as coisas, você vai explodir na vida. Mas Deus ainda fala assim, ó, tudo o que criei foi bom. Isso é forte. Tudo o que criei foi bom. Mas, quando eu criei você, Deus quando criou você, Ele disse, foi muito bom. Tudo o que criei foi bom, mas quando criei você, o meu filho, a criatura criou, o Deus vivo criou você. Ele diz, foi muito bom. Então Deus declara que quando criou você, foi muito bom. Você consegue imaginar isso? Foi forte isso, não foi? Será que isso dá para explodir sua cabeça? Me fala uma coisa. Ouvindo tudo isso que eu acabei de dizer para você, você acha que dá para prosperar? Sim ou não? Você acha que consegue? Só manter a sua mente ocupada com essas coisas que eu acabei de te dizer, essas coisas que vêm do reino, essas coisas que vêm de Deus. Não sou eu falando, não são os meus ensinamentos, nada disso. Quem sou eu? Quem sou eu? Mas isso está claro, isso está no livro da vida. Quando Deus fez você, Ele diz, muito bom, foi muito bom. Então mantenha sua cabeça, seus pensamentos ocupados com as coisas do reino, com as coisas que vêm do céu, com as coisas que te faz evoluir e crescer. Faça isso.
E além disso, tenha seu tempo de desfrute, seu tempo de descanso. Porque se você não sabe, quando você descansa, tem algumas estruturas no seu corpo que crescem, sabia? Sabia que tem estruturas no seu corpo que você precisa descansar para crescer, para funcionar, para filtrar, para desenvolver? Sabia disso? Então tenha seu tempo de desfrute, seu tempo de descanso. Busque entrar no estado de flow. Eu já falei um pouquinho sobre flow. Flow é fluxo. Flow é o momento que você entra num estado de fluxo, que você consegue fazer as suas coisas sem que você gaste tanta energia. Porque é um estado de maravilha, é um estado de amor misturado com estado de satisfação, daquilo que você ama fazer, daquilo que você gosta de fazer. Então você não cansa, você não gasta tanta energia para fazer aquilo que precisa ser feito. Estar no estado de flow é passar pelas dificuldades fluindo, ocupando a sua mente com aquela coisa que você ama fazer. E aí quando você está no estado de flow, você nem percebe que você está fazendo ou que você já fez tantas coisas sem perceber. Sabe aquela situação que você fala, nossa, mas o dia já passou e você nem percebeu o que você fez? E talvez você nem percebeu que você fez tantas coisas que você não cansou. Sabe quando você está naquele passeio, naquela satisfação, naquela alegria, naquela emoção, naquele amor de fazer o dia inteiro aquelas coisas, e quando você vai ver, você só percebeu que o dia acabou porque o sol já está se escondendo? Está na praia vivendo ali o seu descanso, o seu desfrute, aquele momento bom com a sua família, e quando você percebeu, você chegou lá às 6 horas da manhã e já é 7 da noite. Você está no estado de flow. Você não percebeu o dia passar, você não percebeu as coisas acontecerem, você só fluiu, um estado de fluxo. Isso é maravilhoso. E como fazer isso, Marcelo? Com disciplina, com livre escolhas. Quando você tem disciplina e faz as escolhas sem a obrigação, com a livre escolha mesmo, você tem a livre escolha de escolher o que você quer fazer, a vida pode ser mais aproveitada. Lembre-se, no trabalho também é possível entrar no estado de flow. O estado de flow vai manter a sua produtividade assim, ó, no nível alto, com a sua mente ocupada, mas você vai perceber que vai fluir com tanta tranquilidade que você não vai nem perceber. E aí você vai perceber que você não vai dar nem espaço, nem margem para desistir daquilo que você precisa fazer. Você não vai deixar de fazer, você não vai voltar, você não vai desanimar, você não vai ficar desesperado. Você não vai precisar nem descansar, sabia? Porque quem está no estado de flow, que faz o que gosta, como gosta, no tempo que precisa ser feito, você faz tudo como se você não estivesse fazendo nada, e as coisas vão acontecendo. Ah, Marcelo, mas tudo que eu faço eu preciso descansar. Não, quando você está no flow, você não cansa. Você não está entendendo, você não cansa. Porque quando você está no estado de flow, você faz, produz, e ao mesmo tempo que você não cansa, então você não precisa descansar. Você está descansando, fazendo. Sabia que isso é possível? Então quem não sabe nadar, vai querer parar para respirar. Mas se você não sabe, pode respirar nadando. Você puxa o ar fora, volta para dentro, vai soltando na água devagar, até acabar o ar. Acabou, você puxa, vira para o outro lado, pega ar e volta. Você sabia que até no trabalho é possível você fazer o seu trabalho descansando, continuar produzindo? Sabia?
existe uma disciplina que chama ergonomia. A ergonomia, ela pode ser executada pelo fisioterapeuta, pelo educador físico, pelo engenheiro, tá? Esses profissionais que têm uma formação base, né? Eles podem fazer uma pós-graduação, uma especialização, e eles podem ter essa disciplina no seu currículo, né? No seu conhecimento profissional. Então, fazer o que precisa ser feito. A ergonomia é avaliar e adequar o posto de trabalho ao trabalhador. Mas é claro que não é só isso. Dentro da ergonomia, nós temos vários braços que a gente pode trabalhar a favor do trabalhador, adequando o posto de trabalho ao trabalhador, né? E nós que trabalhamos isso, porque eu falo nós, porque eu já trabalhei com ergonomia, uso ergonomia nos meus tratamentos, na maioria das vezes, oriento os meus pacientes em relação às posições que eles devem permanecer ou se adequar, né? Se policiar no dia a dia de trabalho, também no esporte, enfim, isso cabe também, para que eles não venham adoecer, porque se você não teve dor nas costas ainda, uma hora você vai ter. Então cuide-se para que isso não seja tão incapacitante a ponto de você não conseguir fazer o seu trabalho, as suas atividades de vida diária, ou seja, o seu dia a dia, as atividades na sua casa, no seu lazer, no seu trabalho e tantos outros pontos que, se você de fato não se policiar, uma hora você pode estar com dores que às vezes possam ser incapacitantes e impedir você de fazer as coisas que você sempre fez na sua vida, seja no trabalho, no lazer, no esporte. Então, a ergonomia, ela observa, né, o posto de trabalho, o trabalhador, a posição, algumas características do posto de trabalho com algumas características do trabalhador, ou seja, do indivíduo que vai executar aquela máquina, aquela esteira, aquele posto de trabalho e qualquer outra coisa. Ah, mas o que é posto de trabalho? Tá, você trabalha no escritório, seu posto de trabalho é uma cadeira, uma mesa e um computador. Se você trabalha numa empresa, nessa empresa tem uma linha de produção, a linha de produção onde você fica é o seu posto de trabalho. Mas como você vai mudar uma linha? Às vezes a gente não consegue mudar a linha, mas a gente consegue fazer as adequações em relação a cada funcionário. Individualizado? Sim, mas é possível selecionar alguns trabalhadores mais adequados para cada área. Marcelo, mas isso é contra a lei trabalhista, é contraindicado, né? Não é permitido? Sim. Se você pode adequar o posto de trabalho àquele indivíduo, você também pode selecionar os indivíduos mais adequados para aquele posto de trabalho. Por exemplo, na manutenção de aeronaves. Se você não sabe, o combustível é colocado na asa do avião. O tanque de combustível do avião é na asa e precisa fazer manutenções nessa região. Adianta você falar para mim que a empresa vai contratar uma pessoa de 1,90 m com 120, 130 quilos? É claro que não vai. Então, no momento de selecionar os melhores trabalhadores para essa especificidade, são homens com estaturas menores e corpo menos gordura, ou seja, pessoas mais magras. Então isso é uma estratégia que é permitida, porque não faz sentido você contratar uma pessoa de 2 metros de altura com 150, 200 quilos para entrar numa área restrita. Então você precisa fazer as escolhas certas para aquela região. Então a ergonomia, ela pode avaliar essa situação, né? Avaliar o posto de trabalho, adequar o posto de trabalho ao trabalhador. Mas você pode selecionar algumas especificidades do ser humano que sejam adequados àquela função, não é verdade? Então, adianta você contratar uma pessoa que não tem habilitação para fazer testes de carro, para experimentar carros? Não adianta, você tem que selecionar a pessoa que é capacitada para aquilo. Então, a gente, como ergonomista, né, pessoas profissionais que têm essa especialização, que trabalham nessa área, inicialmente elas vão observar, né, o que está acontecendo, o que pode ser alterado, mudado, transformado.
e como pode ser feito a adequação desse posto de trabalho. Para quê? Para melhorar a qualidade de vida do trabalhador, consequentemente melhora a eficiência da produção, ou seja, a produtividade vai melhorar, mas sem que o trabalhador, né, o operador, o multiplicador, o cooperador, o sei lá como você chama aí na sua empresa ou como você é chamado na sua empresa, sem que esse indivíduo faça o seu trabalho sem adoecer. Porque o que existe? Existem algumas empresas que falam para o funcionário, não, você está com dor aí porque é seu problema. Você nasceu com isso, isso aí é congênito, isso aí é da sua vida, isso é do seu corpo, né? Mas pode ser, às vezes pode não ser, né? Também não basta uma empresa só ter o profissional e não fazer o que precisa ser feito, só para cumprir uma regra, né? Uma lei, uma determinação do próprio sistema das NRs, né? Normas de trabalho regulamentadoras, né? Então não é só para cumprir uma regra, mas é para você fazer o que precisa ser feito, né? Então a ergonomia ela consegue observar isso, adequar o posto de trabalho ao trabalhador para que o trabalhador não adoeça, para que ele não se machuque, para que ele não tenha uma doença relacionada ao trabalho, que são as DORTs. Antes falavam LER, né? Lesão por esforço repetitivo. Essa nomenclatura já não se usa mais, então agora se usa DORT, distúrbio osteomioarticular relacionado ao trabalho. Por quê? Porque se você não tivesse um serviço repetitivo e você estivesse adoecido, não daria nexo causal. O nexo causal é dizer que aquela função que você tem, de fato, é a lesão que você adquiriu na empresa. Não vou entrar nesse detalhe, não é para isso aqui. Mas só para você entender, né, todo essa bola toda que eu estou falando, né, da situação do flow, que quando você está no flow, você não se machuca, você não gasta energia, você não se desgasta, você não cansa. Então a ergonomia ela pode proporcionar isso, um estado de flow, não, um estado de bem-estar no trabalho, de você executar de forma correta, de você não adoecer, de a gente evitar o absenteísmo nas empresas, de evitar problemas de saúde ocupacional, né? Então o que é isso? É adaptar o posto de trabalho ao trabalhador, fazendo, né? Ou seja, proporcionando com isso a saúde e o bem-estar desse indivíduo, desse trabalhador, desse cooperador, desse multiplicador, enfim, como cada empresa gosta de ser chamado seus funcionários, né? Então, a ergonomia ela vem para analisar a tarefa de trabalho, observar quais segmentos o trabalhador, o funcionário, ele está usando naquela tarefa e determinar que no momento de descanso desse funcionário, desse trabalhador, desse multiplicador, do colaborador, ele possa fazer uma pausa. E essa pausa, a ergonomia pode nomear ela de pausa ativa ou pausa passiva. A pausa ativa é uma pausa que ele para de fazer aquela função, mas vai fazer outra função. Então, ele sai de um posto e vai para um outro posto, onde naquele posto ele estava usando um determinado segmento do corpo dele, no outro posto ele vai usar um outro determinado, né? Então, se eu estava aqui só fazendo isso aqui para apertar um parafuso, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma linha onde eu vou fazer isso aqui, né? Então antes eu fazia só isso, ó. Eu apertava o parafuso, só usava o punho. Agora eu vou pegar uma coisa aqui e vou levar uma coisa para lá. Tá vendo como mudam meus grupos musculares, muda a articulação? Então aquela musculatura inicial agora ela vai descansar porque ela não vai estar mais sendo usada e depois ela vai voltar no meu trabalho. Então isso a gente chama de pausa ativa. Você não precisa fazer a pausa parada sem fazer nada. Você pode continuar ativo. Então, de acordo com a ordem de serviço desse indivíduo naquele posto de trabalho inicial, faz o uso de girar movimentos de aperta e solta. No próximo nível, ou seja, no próximo posto de trabalho que ele vai, nessa mudança, né, de posto de trabalho, nesse rodízio, agora ele só vai por lá na frente e voltar. Então agora ele mexe o ombro, antes ele só mexia o punho. Então isso é possível fazer, o paciente
o trabalhador ele acaba deixando de fazer uma repetição tão frequente daquela posição, onde ele poderia, de fato, adquirir algum problema pelo fato de não ter a pausa correta, o descanso correto, né? E ele pode ter essa pausa e ainda assim continuar produzindo, né? Utilizando ou fazendo uma nova tarefa, né? Ou seja, usando outro segmento do corpo, outra área, outros músculos, outros movimentos e descansando aqueles anteriores, né? Então a gente pode chamar de uma pausa ativa, né? Muda-se a tarefa, muda-se os grupos musculares e continua produzindo. Então, o que nós entendemos? Que quando a gente faz o que a gente gosta, de forma que nós gastamos menos energias, nos estressamos menos, nos esforçamos menos, isso é possível fazer? Sim, a gente acabou de ver. E a gente pode continuar produzindo, continuar tendo um estado de flow, continuar feliz, desfrutando mesmo trabalhando, aprendendo e tirando proveito de tudo que a gente faz. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi um vídeo bastante legal para mim, aqui no momento que eu estou gravando. Falei de coisas que eu gosto, de coisas que eu já vivi, de coisas que ainda eu quero viver com mais intensidade. E espero que você tenha gostado, tenha aproveitado. Se eu não me engano, acho que deixei 2 perguntinhas, né? Aqui. Então, por favor, interaja. Compartilha para ver se o que eu estou fazendo está no caminho. Tem ajudado você, tem ajudado pessoas. Faça a sua parte, eu estou fazendo a minha. Logo, teremos novidade. Eu sei que esse vídeo talvez vai chegar depois de algumas novidades que eu já estou pondo em prática. Mas nunca vai deixar de ter novidade. Eu quero ter esse compromisso comigo e com vocês. Só que eu quero saber de vocês também. O que vocês têm aproveitado? O que tem feito sentido para vocês? Se cuidem. Até o próximo. Deus abençoe!